Bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o segundo dia do seminário Gerencialismo e Metas na Receita Federal do Brasil. Eu quero convidar para compor a mesa a diretora de Estudos Técnicos da Delegacia Sindical Campinas Jundiaí, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Mariane Herner Schlindwein Botelho. Que fará a abertura deste segundo dia. Bom dia, colegas. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, no seminário sobre gerencialismo e metas na Receita Federal. Ontem, a gente teve aquelas palestras super interessantes sobre análise de conjuntura política e econômica, e hoje a gente, depois, até situando quem não veio ontem, e depois assédio moral e metas. E hoje a gente vai dar continuidade ao tema específico do seminário, que é o projeto gerencial da Receita Federal e os auditores fiscais. Eu penso que esse debate ele não pode se furtar a uma séria reflexão sobre o papel, o que a gente entende por ser atividade de Estado e o papel do auditor fiscal como autoridade de Estado. A gente tem que se avançar ainda mais perguntando o que é o GRFB. É um órgão de Estado com uma prática republicana ou é um órgão de governo que serve de instrumento para a prática de políticas de interesse privado? E, de novo, nesse seminário, a gente está se questionando o que está sendo desenhado para o futuro do órgão, da instituição. E, consequentemente, para a única autoridade administrativa da Casa, que é o auditor fiscal, no exercício de suas plenas atribuições. Não vou me estender, acho que os colegas têm muito mais para falar do que eu. Eu passo a palavra, então, ao Marcelo Lettieri e ao D. Real Pereira dos Santos, colegas que nos honram com a sua inteligência, coragem e a presença aqui no evento. Eu agora vou fazer uma confissão de cunho pessoal. Eu só fiquei no sindicato por ter a possibilidade de um dia trabalhar com eles na diretoria de assuntos técnicos. Me daria uma honra tremenda, mas infelizmente não aconteceu. Então eu chamo os colegas a compor a mesa. Você vai marcar o tempo? Passa a palavra para o Lettieri, então. Não precisamos de muitas formalidades, Somos todos aqui da casa. Gostaria inicialmente de parabenizar a DS Campinas por, mais uma vez, estar puxando esse debate. Eu acho que a grande crítica que eu faço abertamente à nossa direção nacional é que ela, sobre essa questão, ela interditou o debate. Ela impediu que nós fizéssemos o debate e a gente chegou a um momento importante da categoria em que a gente precisava tomar uma decisão sobre o nosso modelo de remuneração. Só que, há cerca de 4 anos atrás, quando se começou a discutir
o chamado bônus de eficiência, se vendeu a ideia que tudo era possível. É possível um bônus, ele é possível com subsídio, ele é possível com a paridade, e não vamos debater essa questão. A categoria aprovou o bônus nessas condições e pronto. E a gente querendo fazer o debate, fazendo os alertas, tentando trazer algumas experiências internacionais, o que os estudos acadêmicos mostram sobre essa questão, mas não vamos fazer esse debate, porque a categoria já aprovou e o bônus só vai ser aceito se for mantida a paridade e com o subsídio, porque 3 questões são inegociáveis, né? E as 3 questões colocadas eram paridade, manutenção do subsídio e a não existência de avaliação individual. Bem, a gente viu agora na última Assembleia que tudo isso está sendo jogado literalmente no lixo. E é tão importante a questão porque a gente também não pode se apegar, né, a determinadas formas de remuneração sem fazer o debate do que está acontecendo no mundo. E é isso que eu acho que é importante, é por isso que eu parabenizo a DS Campinas. A gente já vinha fazendo essa discussão, então algumas coisas que eu vou trazer aqui a gente já tem apresentado aí em algumas apresentações anteriores, mas eu acho que, dado aí inclusive a fala ontem do professor Eluane, né, que vai facilitar muito aqui a minha apresentação, eu acho que essa discussão está bastante premente, não só no setor privado, como no setor público, que é o nosso caso. Eu vou pedir licença para ir para ali. Eu acho melhor eu passar aí, porque a apresentação é um pouquinho mais dinâmica. Trazer o copo d'água ali, por favor. Só o copo. Vamos ver se não vai dar microfonia aqui. Preciso ficar aqui do lado do computador. Pois bem, nossa apresentação aqui hoje, eu vou tentar seguir aí dentro do nosso tempo, basicamente quatro pontos principais, né? Primeiro, a gente precisa saber a origem de tudo isso. Antes de falar de modelo de gestão na Receita Federal, a gente tem que identificar de onde ele vem, para poder fazer algumas inferências de para onde ele vai ou para onde ele está indo, né? Ou até para que a gente possa, como categoria, entender e interferir no processo. Essa eu acho que é a questão principal. A gente não precisa simplesmente recusar de pronto, mas vamos entender de onde vem, para onde está indo, se tem como a gente interferir nesse processo. Então, vou falar um pouco da parte teórica, que é a nova administração pública ou a nova gestão pública, né? Todos aqui que estudaram para o concurso público, pelo menos na época que tinha administração pública, estudaram aquelas questões da burocracia, depois o gerencialismo, as mudanças que surgiram com o modelo neoliberal. Falar um pouco do modelo de gestão na Receita Federal, o que existe atualmente, o que está sendo implantado, em que fase de implantação está, o que falta, segundo esse modelo que a Receita Federal segue. Falar um pouco sobre produzir, perecer e o eclipse das atribuições. Depois vocês vão entender o porquê dessas 3 palavras. Isso aí eu estou plagiando o título de um livro muito interessante que trata dessa questão da produtividade de metas nas universidades. E por último, se a gente vai criticar, né, a gente precisa não correr o risco de somente criticar, né, mas avaliar e falar como é que está o estado da arte da gestão, tanto no setor privado quanto no setor público, né, e quais são as alternativas. Se determinado modelo não serve, ou pelo menos na minha opinião ele não serve, quais são as alternativas? Até porque a gente tem que sair dessa falsa dicotomia de que ou tem metas ou não tem metas, né? Qualquer organização pública ou privada precisa estabelecer objetivos, né, e metas para serem seguidas, precisa avaliar sim seus resultados. Então a discussão a gente tem que sair dessa armadilha, porque parece que no sindicato as pessoas dizem que nós não precisamos de metas, e a administração da Receita Federal fala, não existe uma instituição sem metas. Quando a questão não é essa, é o que metas, ou que tipo de metas, ou qual a nossa participação na discussão desse modelo gerencial. Então a gente precisa sair dessa armadilha para não parecer que aqui a gente está defendendo que nós não queremos ter metas nenhuma, que não é um caso. Então vamos apresentar algumas alternativas, inclusive baseadas na experiência internacional de países que adotaram
o modelo gerencial que existe hoje na Receita Federal. Pois bem, a nova administração pública, como quase tudo, né, de novo, ele surge a partir de uma crise. Então, nós tivemos aí a grande crise da década de 70, as duas crises de petróleo, e essa crise aqui eu estou falando especificamente da crise econômica, né? E ao se deparar com uma crise, a gente procura primeiro diagnosticar, né? O que causou essa crise. A gente precisa resolvê-la, a gente precisa buscar quais são as causas dessa crise, né? No caso, na década de 70, a causa inicialmente identificada era o modelo do Estado, ou o papel que o Estado exercia na economia. Então, final da década de 70, principalmente nos países europeus, um estado de bem-estar social muito forte e, segundo os economistas da época, né, principalmente da nova economia, ou chamada economia da oferta, identificavam esse como um grande problema causador da crise. O Estado era muito pesado, muito grande, intervia muito na economia e a gente precisava reduzir o Estado. Então, com isso surgem as propostas de solução, né? Então, se eu tenho uma crise, faço um diagnóstico de que o problema é no Estado. Depois, a gente, ao longo do tempo, ficou demonstrado que a crise não era intrínseca ao Estado, o problema não era a ineficiência, inefetividade ou ineficácia do Estado, mas uma crise do próprio modelo fordista econômico. Mas isso a gente vai avançar um pouco mais. Então, dentro dessas soluções, surgem quais são os princípios que nós adotaremos para a solução dessa crise. Basicamente, dentro do campo da gestão, os princípios adotados eram basicamente dois, né? Primeiro, temos que mudar o foco da burocracia, que é nos processos, e para os resultados. Essa é a primeira questão. E, mesmo dentro do setor público, nós temos que incentivar um modelo que ele seja de competição. Esses eram os dois principais princípios, se é que eu posso falar assim. Pois bem, e para atender a isso, dentro do campo da gestão pública, tinha uma receita, que não é a Receita Federal, tinha uma receita no sentido de receituário. Então, junto com esse modelo, surgia um receituário. Pois bem, esse receituário trazia basicamente 6 pontos principais. O primeiro deles, eu falei 6, mas são 5. Diminuição do aparelho do Estado. Então, se o problema é um Estado grande, nós temos que diminuir o Estado, e é diminuir o aparelho estatal. Segundo, uma forma de começar a diminuir o Estado, primeiro, é privatizar empresas públicas. Ou seja, a empresa tem que ser empresa, e pelo nome empresa, privada, né? Então, vamos tirar uma parte de cara que não haveria grande discussão, porque o Estado não tem que ter empresa. Era essa a economia pelo lado da oferta da nova economia. Segundo, desregulamentar. Ou seja, tirar um pouco esse papel forte de regulamentação do Estado, dentro da teoria vigente de que o mercado é eficiente. Existem informações simétricas para todos e aí o mercado vai conduzir a um melhor resultado. A regulamentação atrapalha essas forças animais ou espírito animal do empreendedor. Controle e ajuste fiscal está na base de toda essa discussão, né? Então, eu não vou entrar aqui na discussão de controle, ajuste fiscal, dívida, que os professores ontem já trataram isso. Mas esse era um dos pontos principais. E, para o nosso caso aqui, o principal dela é trazer técnicas empresariais para a gestão pública. Então, se o Estado é lento, pesado, grande, eu diminuo, mas ao diminuir eu tenho que aumentar a eficiência dele, eu tenho que fazer mais com menos Estado. Para isso, nada melhor do que pegar as práticas que deram certo, entre aspas, na gestão privada. Pois bem, quais são os institutos privados, então, que são introduzidos, são trazidos para a esfera da gestão pública nesse modelo chamado gerencialismo, ou neogerencialismo, ou nova gestão pública, ou nova administração pública? Primeiro, os gestores são gestores empreendedores. Não tem que ficar muito preocupado com
o processo, mas tem que ser empreendedor. Tá? Ou seja, aquele gestor que tenha a capacidade de inovar, empreender dentro da gestão pública. Segundo, o foco é no cliente. O foco não é no processo, o foco é no cliente. Tá? Depois a gente vai discutir o que é cliente no caso da Receita Federal. A gestão é por resultados e não por processos. Se considera que o interesse coletivo é a soma de interesses individuais, portanto, o interesse público nada mais é do que a soma de interesses privados. Isso está na base desse modelo de gestão. A flexibilização como base fundamental, então, as terceirizações de tudo que for possível, tudo que puder terceirizar no Estado, a gente terceiriza. Flexibilização de horário de trabalho, desde que você tenha alguma forma de controlar isso. E o controle é feito a partir de avaliação de desempenho. Então, esses 6 elementos dos institutos privados, eles são importados para a administração pública, né? E isso é o que é denominado na literatura acadêmica sobre gestão de neogerencialismo, né? Um novo gerencialismo. Bem, então vamos, feita essa introdução qual é a origem desse modelo de gestão que nós conhecemos hoje, dentro da Receita Federal conhecemos muito bem, vamos falar um pouco então do modelo em si dentro da Receita Federal. Porque dentro do neogerencialismo, que é um modelo, como eu disse aqui, teórico, ele diz o que tem que ter de princípios para você adotar esse modelo, foram construídas diversas ferramentas de gestão. E a Receita adota uma dessas ferramentas de gestão. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre estrutura organizacional. Nós temos basicamente nas administrações tributárias 3 formas de administrar os tributos, né? A administração mais antiga, o modelo da Receita Federal antes de 68, antes da criação da Receita Federal propriamente dito, era uma administração por tributo. Então nós tínhamos uma unidade de tributação sobre o consumo, uma unidade de tributação sobre a pessoa jurídica ou sobre a renda, uma unidade de tributação sobre a pessoa física. Então nós tínhamos unidades gerenciais por tributo. E dentro dos tributos nós tínhamos todas as funções, né? Tributação sobre o consumo. Aí tinha lá o pessoal que cuidava do cadastro, o pessoal que cuidava da arrecadação, o pessoal do julgamento e por aí ia. Mesma coisa em cada um deles. Pois bem, esse modelo aqui, que é considerado os primeiros modelos de administração tributária, começaram a se tornar obsoletos e ineficientes, porque você tinha repetição de funções apenas em tributos, em órgãos diferentes, porque controlavam tributos diferentes. Então, você tinha gente que controlava a arrecadação na tributação sobre o consumo e gente que controlava a arrecadação na tributação sobre a renda, do imposto sobre a renda. Pois bem, as administrações ditas modernas alteraram a sua forma de gestão para o chamado modelo funcional. E a Receita Federal foi uma das primeiras dela, a Receita Federal brasileira, né, quando criada em 1968, já adotou essa forma funcional, em que a gente tem uma única organização e ela é gerida a partir das suas funções: arrecadação, fiscalização, cadastro, julgamento e por aí vai. Então, o pessoal mais antigo lembra que assim que a Receita foi criada, o pessoal chamava de... como é que era o nome? Falar assim, eu sou da... Não é coluna, a coluna da arrecadação, eu sou da linha. O pessoal falava, eu pertenço à linha da fiscalização, eu pertenço ao sistema. Aí depois, mais modernamente, mais ali na década de 80, né, era o sistema. Eu sou o sistema da arrecadação, eu sou do sistema de fiscalização. Pois bem, algumas administrações tributárias passaram a mudar essa forma funcional, principalmente aqueles países em que havia uma concentração muito grande da arrecadação num grupo muito pequeno de contribuintes. Então, países em que você tem a arrecadação, cerca de 70%, 80% da arrecadação concentrada em poucos contribuintes, os chamados grandes contribuintes, né? O pessoal percebeu que uma forma melhor de gerir isso seria começar a criar um novo sistema, em que o foco agora é no contribuinte. Não é nem na função, nem no tributo, é no contribuinte.
E aí passa-se a ter uma unidade do órgão que cuida de grandes contribuintes, uma unidade que cuida de pequenos e médios contribuintes e uma unidade que cuida de pessoas físicas. Se a gente olhar para esses três modelos, a gente percebe que o modelo hoje vigente na Receita Federal, na verdade, é uma salada desses três modelos. É uma salada desses três modelos. Nós temos unidades de grandes contribuintes, temos unidades de grandes contribuintes de pessoas físicas, mas não temos unidades que cuidam de médios e pequenos contribuintes, então nós não estamos nesse último aqui. Mas médios e pequenos contribuintes são tratados dentro dessa forma funcional. Só que dentro de algumas atividades, por exemplo, fiscalização da qual eu pertenço, o nosso modelo de fiscalização ainda é por tributo. Nós temos o grupo de pessoa jurídica, o grupo de pessoa física, o grupo de IPI, os raros do grupo de IPI, né? E não temos um sistema funcional, não temos fiscalização setorial e por aí vai. Então, isso é só para a gente entender a complexidade que é, sim, gerir um órgão como a Receita Federal e ainda dentro de um modelo que é um misto dos modelos existentes no mundo. Pois bem, para gerir tudo isso, a Receita Federal foi buscar alguma ferramenta de gestão dentro desse modelo teórico do neogerencialismo. E a ferramenta adotada pela Receita Federal, quase não dá para ler, tem um nome bonito de Balanced Scorecard, que é um nome bonito para média ponderada. É um nome bonito, né? Se a gente for na prateleira lá daqueles livros de gestão, né, 90% parece título de autoajuda. Então faz parte do marketing. O Balanced Scorecard, o que é? Tá? É uma ferramenta de gestão que traduz a estratégia da organização em objetivos, indicadores, metas, plano de ação, responsáveis, constituindo a base de um processo de monitoramento. Eu registrei algumas palavras ali porque elas são importantes para a gente. É uma ferramenta de gestão, indicadores e metas e monitoramento. O Balanced Scorecard, quem foi oriundo do Banco do Brasil, sabe muito bem porque foi um modelo adotado ali na década de 90, principalmente no Banco do Brasil, modelo de gestão via Balanced Scorecard. Pois bem, vamos entender só um pouquinho esse modelo para a gente poder falar do que ele pressupõe e onde ele quer chegar. Pois bem, ele tem um princípio absoluto, né, que é um princípio trazido para a gestão pública, de que o que não é medido não pode ser gerenciado. Né? Tem aquela expressão do assessor do Bill Clinton na sua reeleição, né, quando o assessor disse para ele, é economia, idiota. Né? No nosso caso, nesse modelo, são os números, idiota. Ou seja, se você não pode colocar num número, você não pode gerenciar. E segundo, não se pode medir o que não se descreve objetivamente. Essas duas frases estão entre aspas, porque são dos criadores dessa ferramenta, que é o Kaplan e o Norton, são dois professores de Harvard. E isso, segundo eles, exige fragmentação e padronização do trabalho. Então, para que isso funcione, eu preciso fragmentar, ou seja, eu preciso pegar o trabalho, um processo, eu preciso mapear um processo, ou mapear todos os processos e identificar cada pedaço desse processo e fragmentar. E dar a cada um desses pedaços, criar um indicador, criar uma meta e entregar ele para um responsável. Tá? E eu tenho que padronizar, porque senão eu não vou conseguir botar um número objetivo ali para eu medir. Então eu tenho que padronizar. Uma atividade intelectual é difícil padronizar. É difícil eu dizer assim, faça 2 lançamentos. Bem, 2 lançamentos pode ser tudo que vocês imaginarem. Pode ser um lançamento de multa automático no sistema, até um lançamento que envolve uma fiscalização de 3, 4 anos, como a gente sabe que existe. Tá? Então, eu tenho que fragmentar mais isso. Eu não posso pegar essa unidade de medida lançamento, porque ela não vai ser possível gerenciar dessa forma. Pois bem, como é a estrutura do Balanced Scorecard? Então, você define aquele mapazinho que a gente tem na Receita Federal, né? Estratégia, visão. Você pega isso e traduz isso em 4 perspectivas. Tá? Primeiro, a perspectiva financeira.
Então, tudo isso aqui é tirado do artigo dos dois criadores do Kaplan e Norton. Tá? Então, ele diz o seguinte: se formos bem-sucedidos na parte financeira, como cuidaremos dos nossos acionistas? Então, a questão financeira olha para os acionistas. Né? A pergunta é, no setor público, quando a gente importa isso para o setor público, quem são os acionistas? Teoricamente, tem que ser a sociedade, né? Mas no modelo importado é o governo. Os acionistas são o governo. A ideia é de que você faz a gestão daquilo ali para o governo e não para a sociedade. A sociedade, e aí dentro dessa perspectiva financeira, você define objetivos. Para atingir esses objetivos, quais são os indicadores, definidos os indicadores, as metas e quais são as iniciativas para se atingir essas metas. O Balance Scorecard é uma média, você cria um índice que é uma média ponderada desses diversos indicadores em cada uma dessas perspectivas. Aí tem a perspectiva do cliente. Para realizar a visão, como devo cuidar dos clientes? A mesma coisa, defino objetivos, indicadores, metas, iniciativas. No nosso modelo de gestão tributária importado, inclusive de outros países, o cliente é o contribuinte. Então, percebe uma certa inversão aí dos valores, né? O cliente é o contribuinte, o acionista é o governo. Então, eu trabalho para o governo para atender ao cliente. Quando o cliente é o contribuinte, né, nós temos, por exemplo, tem um indicador, Dão me corrija se eu estiver errado o nome exato dele, mas é alguma coisa como tempo líquido de despacho, é isso? Tempo líquido de despacho, né? Que é o tempo entre a distribuição da DI, né? O chefe distribui a DI, até o fiscal lá desembaraçar. Esse é o tempo líquido do despacho. Bem, a Receita Federal definiu como prioridade para o cliente no tempo líquido do despacho que a gente faça no menor tempo possível, que reduza esse tempo líquido. Ora, então aqui o cliente claramente é o comércio internacional. O cliente é o comércio internacional. Eu vou deixar o Dom depois falar um pouquinho mais sobre isso, que é a área dele. Depois, a perspectiva dos processos internos. Para satisfazer os clientes, em que processo eu devo ser excelente? E para avançar um pouquinho mais rápido, inovação e aprendizado. Para realizar a visão, como a organização deve aprender e melhorar. Eu já vou antecipar uma crítica que é feita a esse modelo em relação a isso aqui. Essa inovação e aprendizado, normalmente, nos lugares onde foi implantado, não tem nada a ver com formação. Tem a ver com treinamento. Não é mera coincidência, né? Nós não temos praticamente hoje na Receita nada relacionado à formação. Nós tínhamos antigamente grupos de estudos de mudanças na legislação do imposto de renda, de mudanças recentes, grupos de estudos para analisar lavagem de dinheiro. Não, hoje nós fazemos treinamentos. E basicamente treinamentos de sistemas. Tá? Então esse modelo, como você precisa fragmentar e padronizar, não precisa mais formar. Alguém vai definir as tarefas, padroniza, e depois as pessoas fazem seguindo um roteiro. Então eu não preciso mais formar ninguém, eu preciso só treinar para que ela siga bem o roteiro. Treinar nas ferramentas que permitam que ela siga aquele roteiro. Pois bem, mas o que é imprescindível, segundo os autores, para que esse modelo funcione? Eles mesmos depois fizeram vários estudos para analisar assim, quais são os elementos de sucesso e insucesso de implantação desse modelo, tanto no setor privado quanto no setor público. E aí, eles dizem o seguinte: no final da apresentação tem as referências que eu cito aqui, se alguém quiser consultar as referências originais. Então, Kaplan e Norton, nesses artigos 92, 96, 2001 e 2004, o de 92 é o que deu origem ao modelo. Eles dizem o seguinte: primeiro, a implementação do Balance Scorecard só dá certo se houver alinhamento. O que é alinhamento? Está entre aspas porque é exatamente tirado desses artigos. O alinhamento entre a estratégia e as ações do dia a dia somente ocorre quando as empresas vinculam programas de recompensa do Balance Scorecard aos indivíduos. Segundo, quais são os objetivos desse alinhamento?
chamar a atenção dos servidores, dos funcionários, para as prioridades estratégicas e fornecer motivação extrínseca por recompensas. Terceiro, pagamento por performance. O termo em inglês de bônus é pagamento por performance. O pagamento por performance, amplamente introduzido no setor público, é que mantém a promessa de fornecer tal alinhamento. Ou seja, esse modelo, segundo os autores, só vai funcionar se eu puder fazer com que aquela estratégia lá e a visão da empresa seja acatada pelo funcionário, e para forçá-lo a acatar, eu tenho que vincular a remuneração dele aos resultados estabelecidos pelo balanço scorecard, que, segundo os autores, vai levar a um melhor resultado para a empresa. Pois bem, o que as evidências... Então, países como Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, foram os primeiros a adotar esses modelos da nova administração pública. A Inglaterra, principalmente, né? A Inglaterra fez uma experiência inicial com o setor de educação, depois implantou no setor de saúde, isso na década de 90 toda, né? E mais recentemente, esse estudo que eu vou citar aqui é de 2005, esse estudo de 2005 ele faz uma revisão completa da literatura, de estudos que avaliam os resultados da implantação desse modelo. Pois bem, quais são as evidências desses estudos em relação à remuneração variável ou a esse modelo de gestão do balanço scorecard? Primeiro deles, desestimula trabalhos em grupo. Como você estimula muito a competição, está cada um por si, né, e Deus contra todos. Então, você não vê mais aquilo, e eu acho que várias pessoas já percebem isso, né? Por exemplo, eu era da DRJ, a gente semanalmente juntava as pessoas para discutir alguma questão polêmica. Então, um colega tinha um processo lá que envolvia a empresa X e era uma questão nova. A gente reunia vários colegas e ia estudar aquilo. Isso praticamente acabou. Isso praticamente acabou, porque cada um tem a sua meta individual. E cada um tem a sua meta individual. Ainda não está sofrendo, se bem que alguns até sofreram agora ao longo do movimento, com a meta, o não cumprimento da meta individual. Teve gente que saiu do teletrabalho e por aí vai. Mas quando vincular a remuneração... Segundo, cria diversos comportamentos disfuncionais, né? Entre eles, primeiro, a competição interna. Então, cria um ambiente de competição interna muito grande. O professor Iloane falou ontem, né? Estudos na área da medicina do trabalho demonstram que as pessoas começam a adoecer, a deturpação de funções. Isso nem precisa do balanço scorecard, né? A Receita já tem uma deturpação de funções incríveis, né? Se a gente for só discutir só isso, dar um seminário só sobre isso, né? Ao desprezo de algumas tarefas. Então, se aquilo não é medido ou aquilo não conta de alguma forma, não vamos fazer. Então, o que a gente está fazendo isso? Nós estamos agindo contra o nosso interesse, já que aquilo não vai ter nenhum impacto no indicador e o indicador é que conta para a minha remuneração, por que eu vou fazer essa tarefa? Então, algumas tarefas começam a ser desprezadas, abandonadas. E estimula muito a chamada visão do curto prazo. O que eu faço para amanhã? Não, mas a gente precisa definir uma... E é interessante que essa é uma grande crítica que é feita, porque o balanço scorecard foi criado para que você vinculasse a estratégia, que significa visão de longo prazo, ao chão de fábrica, vamos chamar assim. E como resultado ele dá uma visão de curto prazo, mas o principal problema dessa visão de curto prazo é a questão remuneratória. É a vinculação, é o pagamento por performance. Terceiro, a subjetividade das avaliações gera desmotivação generalizada. Depois eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui. Livre-se das avaliações de desempenho. Esse cara está causando, é um professor da Wharton School, está causando um furor lá nos Estados Unidos, porque ele fez uma pesquisa muito ampla, né, e o título do livro é Livre-se das avaliações de desempenho, como as companhias podem parar de intimidar e começar a gerenciar e focar no que realmente importa. Tá? Infelizmente não tem tradução em português, mas é um livro bem fácil de ler em inglês, para aqueles que leem inglês, porque foi escrito, o pesquisador é o Samuel Kubert, mas foi escrito mais pelo Lawrence Root, que é um jornalista. E terceiro,
Esse modelo e a remuneração variável afeta o sentimento de segurança no trabalho e reduz o compromisso com o interesse público. O interesse público passa a ser subproduto. Se a gente atingir, bem, mas ele não é o foco. Pois bem, da onde eu tirei aquele produzir, perecer e o eclipse das atribuições? Um livro de Lindsay Waters. Lindsay Waters foi editor da Harvard Review, a revista de administração, de economia. Ele era o editor geral de uma das principais revistas acadêmicas aí do mundo da gestão e da economia. E ele escreveu esse livro, foi traduzido aqui no Brasil em 2006, é Inimigos da Esperança, Publicar, Perecer e o Eclipse da Erudição. O professor Eluane não deu tempo dele falar muito sobre isso, mas ele chegou a pincelar um pouco como também esse modelo de gestão economicista, voltado na quantificação pura e simples, sem levar em consideração a qualidade do trabalho, também está destruindo o pensamento nas universidades. Então, esse texto é um texto bastante crítico, muito interessante. Eu vou trazer só 3 trechos. O livro, numa dessas minhas apresentações, eu emprestei para alguém e não devolveram. Foi-se, e não tem mais para comprar. Estou procurando no sebo. Mas espero que numa dessas palestras, quando eu falar, a pessoa fala, eu acho que está comigo, né? Aí deixa na porta do meu quarto lá. Aí quando eu acordar, tem um livro lá. Eu falei, opa. Então, eu dei uma palestra dessa em Campinas, hein? Já, falando sobre esse livro. Né? Mas eu acho que foi no Ceará que eu emprestei. Tenho quase certeza para quem foi. Fazer uma busca e apreensão, uma condução coercitiva. O problema, então, o que as frases